Boa tarde, famílias, amados, amadas. Mais uma vez, eu gostaria de esclarecer alguns pontos e pontos cruciais em que eu não posso, em hipótese nenhuma, como cristão e como católico apostólico romano que sou, me omitir nesse momento, né? Eu vi uma postagem aqui sobre o Conselho dos Bispos do Brasil. E eu vi um comentário de um bispo, eu não sei o nome dele, mas eu concordei e concordo com a decisão do Conselho, né, e com o documento que foi elaborado em favor do Brasil. Eu concordo pelas colocações do bispo aqui da postagem, em grau, número e gênero. E sempre afirmei que o bom cristão, ele não foge à luta. O bom cristão, ele não se esconde. Ele não tem medo de se expor. Jesus Cristo nunca teve medo de nada e nem de ninguém. Jesus Cristo lutava por justiça, pregava a justiça e passava os seus ensinamentos, e às vezes através de parábolas, para fazer o ser humano pensar, refletir, se conscientizar. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Até porque, mesmo no seio religioso, eu tenho lá as minhas limitações e reconheço elas. Então eu concordo com o senhor bispo quando ele fala da decisão do Conselho de Bispos em estimular e motivar a cada trabalhador desse país a defender os seus direitos. Direitos conquistados de maneira justa, honesta, e às vezes até com mortes e sacrifícios ao longo do tempo, ao longo da história. Eu concordo que a Igreja Católica, principalmente, tem papel ímpar, importantíssimo nesse contexto todo. Assim como o nosso Papa tem feito. Nosso Papa Francisco tem feito um trabalho maravilhoso, sensacional. Eu vibro a cada atitude dele. Porque o nosso Santo Padre, Papa Francisco, ele está correndo o mundo, ele está procurando unir forças para que o mundo consiga superar todas aquelas dificuldades que ainda estão por vir. E Papa Francisco tem consciência que a união fará a força. A união dos seres humanos de forma ecumênica. Então, eu só tenho a agradecer ao Papa Francisco por todo o trabalho que ele tem feito, bem como todo o trabalho dos outros papas que passaram, que deixaram as suas marcas, as suas benfeitorias, mas eu estou muito feliz com a postura do nosso Papa Francisco. E também, volto a repetir, concordo em grau, número e gênero com o que foi decidido no Conselho dos Bispos. Porém, vírgula, preciso explicar, preciso retificar, como fiz uma vez aqui na igreja, na paróquia aqui de São Paulo, que eu sempre frequentei, paróquia Santo Antônio. Uma vez, estou lá com a minha família, e ali, eu conheço, a minha esposa é daqui há 40 anos, então conhece todo mundo. Eu, 22 anos me dividindo entre São Paulo e São Carlos com a minha família. Então, eu conheço todo mundo. Então estou lá, a paróquia é pequena, as famílias, eu com a minha família. Eis que um padre, Padre Antônio, eu não o conhecia, ele foi lá para celebrar uma missa. E, naquele momento, caberia um comentário sobre polícia, sobre as leis, tal. E ele, naquele momento,
conforme o evangelho exigia o comentário, né, as explicações, ele simplesmente olhou para a igreja e disse o seguinte, que a polícia de hoje é o mesmo que os soldados romanos do passado, que eles torturavam, que a polícia, ela tira as pessoas, os moradores de rua das portas das igrejas e levam para os distritos policiais, né? Que a polícia, ela perseguia os pobres. Gente, um bom cristão não foge à luta. Eu fui obrigado a me levantar e atrapalhar um pouco os comentários do padre. E com todo o respeito que eu lhe devo, e não poderia ser de outra forma, respeitosamente, eu lhe disse, padre, o senhor está equivocado nas suas colocações, no seu comentário. O senhor precisa rever um pouco essa linha de pensamento do senhor. Ele olhou para mim assustado e falou, você é policial. Eu falei, adivinhou, padre? Eu sou policial militar, sim. E sempre honrei com os meus compromissos. Eu sempre tratei as pessoas como seres humanos. Sempre que socorri e até combati aqueles que me apontaram armas, jamais foram agredidos se eles abaixaram as armas. Jamais seriam agredidos. Desde que abaixassem a arma. Desde que não colocassem a minha vida em risco. Porque eu sou um cidadão profissional, um ser humano, católico, apostólico romano, prestando serviço para a sociedade, padre. Então mesmo aqueles que atentaram contra a minha vida, eu tratei como ser humano. Ah, mas tem situações. Opa! Situações são situações esporádicas, distintas, que não envolvem todo um contexto, toda uma instituição composta por 105 mil pessoas. Eu vou dar até um exemplo, padre. Se eu pegar 10% de 105 mil e afirmar que esses 10% são envolvidos com tráfico de droga, com a bandidagem, são policiais vagabundos que não querem trabalhar, são alcoólatras, são isso, são aquilo, aquilo outro. Apesar que muitos alcoólatras, quem fez ele foi a polícia, devido à adrenalina, o alto grau de estresse que a gente atravessa. Porque nós somos obrigados a defender as nossas vidas às ruas, a defender a vida alheia. E às vezes deixar exposto a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. A segurança da nossa família. Dito isso, o padre falou, depois nós conversamos ao final da missa. Eu falei, eu acho que não há muito o que conversar. Eu acho que já foi bem esclarecido aqui perante a todas essas famílias que inclusive me conhecem. Me conhecem há muitos anos. Desde quando me casei com a minha esposa, que há 40 anos mora aqui. Há 30 anos moro aqui naquela época, né? Então, eles me conhecem, sabem como eu trabalho. Inclusive eu trabalho aqui na área. E eu defendo muito a minha comunidade da igreja. Eles sabem como eu trabalho. Então, para o homem de bem, para a mulher de bem, para a família de bem, tudo. Justiça. Lei. Agora, para os do mal, o rigor da lei, mas sem excesso, sem desrespeito. O interagir profissional o tempo todo. Então, quando o senhor bispo, nesta postagem, em seu comentário, fala em privilégio de aposentadoria para militares, gostaria de esclarecer que ele está equivocado. Me desculpe, senhor bispo, com todo o respeito que eu lhe devo, como católico apostólico romano, praticante, o senhor está equivocado. O senhor teria que conhecer um pouco melhor os trâmites da polícia,
a vida de um profissional de polícia, como funciona a legislação que regula o profissional de polícia. O senhor precisava se inteirar um pouco melhor para depois fazer comentários. Sabe por quê? O comentário do senhor é importantíssimo. E é verdade, a Rede Globo não vai dar atenção, não. De hipótese nenhuma. A Rede Globo, ela prega e fomenta aquilo que não é bom. Ela rotula de arte coisas que desvirtuam a nossa juventude, a nossa camada infanto-juvenil. Desvia totalmente. Os desviam dos bons costumes. Às vezes até do respeito que se deve ter com o seu próximo. A compaixão. A Rede Globo prega situações fictícias que iludem a nossa juventude. Ela serve para isso. Ela serve para isso. Ela recebeu 6,2 bilhões dos últimos governos em investimento. Né? Investimento para divulgar as ações do governo. Ela deve 358 milhões à Previdência. Está brigando na justiça para não pagar. Por que não paga, se ela é tão poderosa, economicamente falando? E hoje ela bate insistentemente naquele que ela estava protegendo. Mas quando ele viu que ele estava no fundo do poço, aí ela quer dar o último golpe, o golpe de misericórdia. Mas quando ele estava forte lá atrás, ele deu 586% de aumento nas verbas direcionadas à Rede Globo. Então são verdades que a Globo jamais vai admitir e jamais vai divulgar. Como também não vai divulgar as suas palavras, palavras verdadeiras, justas. Exceção do que diz respeito aos policiais militares. O policial militar, senhor bispo, ele não recebe hora extra. Ele não recebe adicional noturno. Ele não tem fundo de garantia por tempo de serviço e, em decorrência disso, ele não consegue ingressar num programa social do governo, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Ah, mas o policial ganha bem, bem mal. Há 5 anos sem uma reposição salarial digna. O chamado regime especial de trabalho policial, que o policial de repente recebe em seu olerite, que é 100% de um padrão, não condiz mais com a realidade. Esse RETP era para compensar o policial militar de estar trabalhando 24 horas por dia. O policial militar não tem folga. Ele não pode se omitir, mesmo de folga, a uma prática ilícita na sua frente. A partir do momento que ele tomou contato visual, ele tem que tomar providências, senhor bispo. Se ele não tomar providência, mesmo estando de folga, ele estará prevaricando, senhor bispo. Senhor bispo, hoje, o salário que um policial militar do estado de São Paulo recebe não condiz com a realidade do Brasil. Não condiz com a força econômica dessa locomotiva que se chama Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. É uma locomotiva econômica que carrega o país nas costas. Tem a melhor polícia militar, mas não a remunera devidamente. Aliás, antes de terminar o meu comentário com relação ao que disse o senhor bispo, eu sempre cobrei uma atitude dos comandantes gerais, mas também sempre reconheci que fica difícil para eles ocuparem um cargo de confiança e de repente pregar contra o governo ou cobrar alguma coisa do secretário de Segurança Pública e consequentemente do governo do estado. Imediatamente ele é trocado. Porque coronel tem vários aí, tem aí o conselho de coronéis, sempre tem de 50, 55, 58 coronéis. Full, né?
Então, se o comandante-geral destoar, remar contra a maré, ele é trocado imediatamente. Não deveria ser assim. Numa política séria, democrática, de direito, nós somos as vítimas de uma ditadura governista, de uma ditadura fria de bastidores. Nós somos as vítimas. Nós, policiais militares. E, em consequência, a população brasileira são vítimas. Porque olha tudo que se está fazendo contra o povo brasileiro. Se está obrigando, enfiando a goela abaixo, o povo brasileiro pagar uma conta que ela não fez. Como o senhor mesmo disse, seu bispo, nos seus comentários. Então, que fique claro para toda a Igreja Católica, da qual eu faço parte honrosamente, desde quando fui batizado criança. Nunca troquei minha igreja. Nunca houve a necessidade. Mesmo com as falhas que a minha igreja comete. Mesmo com membros da minha igreja cometendo falhas. E qual é a igreja que está livre de erros praticados pelos seus membros? Fala para mim. Me aponte uma igreja. Me aponte uma instituição que nunca teve problema, que nunca praticou um ato contrário à legislação, às normas, aos critérios, aos seus critérios. Então, eu nunca precisei trocar de igreja, porque eu sei muito bem separar o joio do trigo. E eu não faço comentários sobre assuntos que eu desconheço, ou sou leigo. Mesmo na igreja. Existem situações na igreja que eu me calo. Eu tive a honra e o prazer de morar 6 meses com um padre abençoado, uma bênção divina, chamado Monsenhor Luiz Siquinato. Por 6 meses eu tive a bênção, Deus me permitiu que eu convivesse com ele em 2016, no segundo semestre, os últimos 6 meses daquele ano. E depois ele veio a falecer agora no começo do ano. E foi uma honra, aprendi muito, meu mestre, uma pessoa assim, de um conhecimento enorme, de uma experiência, de um amadurecimento, 85 anos. Sabe tudo da vida, ou quase tudo. Por onde passou, fez história. Por onde passou, deixou suas marcas, e marcas do bem. Um homem abençoado, um homem que honrou e cumpriu com a missão que assumiu diante de Deus, diante da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, ele era uma pessoa muito consciente, lúcida, o tempo todo. E nunca se julgou a última bolacha do pacote, sabe? Nunca se julgou o melhor monsenhor, ou o melhor padre, muito pelo contrário. E eu achava isso lindo nele. Lindo, 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 lindo. Por isso que Deus, tenho certeza, Ele está do lado do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador, Ele está do lado lá, inclusive, pedindo por nós, pelo perdão dos nossos pecados. Agora, Senhor Bispo, é um pedido de um leigo, de um membro da sua igreja. Vá conhecer um pouquinho melhor a Polícia Militar, principalmente do estado de São Paulo. Para saber como funciona. Tenho certeza que o senhor vai ser muito bem recebido, muito bem tratado, com o respeito que o senhor merece. O carinho, a consideração que o senhor merece. E aí sim, o senhor poderá tirar as suas próprias conclusões do que é a polícia, a instituição Polícia Militar do estado de São Paulo. Do que é esse povo, essas famílias que se entregam, sabe, que se doam para esta instituição
e para a sociedade paulistana. Por conta de tão pouco. E aí é muito triste. Por isso que estou fazendo essa postagem. Quando a gente vê um bispo, acho que é bispo, o senhor deve ser bispo, eu não conheço, mas fazer um comentário, e um comentário corretíssimo, sabe? Coberto de verdades. Eu tenho certeza que a parte em que o senhor fala da Polícia Militar, o senhor não fala por mal. O senhor fala sem conhecimento, sem o devido conhecimento, só isso, mais nada. Isso posto, vem eu aqui para esclarecer humildemente esse sargento reformado da Polícia Militar, com muito orgulho, que por 30 anos se doou, arriscou a própria vida por terceiros, por outras famílias, defendeu o patrimônio, né? Patrulhou as nossas igrejas, as igrejas evangélicas, sempre pensando, poxa, é aqui que os fiéis frequentam, né? E eu penso que nosso Deus é um Deus só, né? Cada um busca Deus aonde se sente melhor, onde se sente amado, bem acolhido, né? E eu sempre fui muito bem acolhido na Igreja Católica. Eu sou feliz, eu sou um católico feliz, mas nunca deixei de frequentar igrejas evangélicas e prestigiar os pastores, amigos, irmãos que eu conheço. E eu sou muito grato por isso, porque me deixaram, me permitiram, me deram essa oportunidade. Os espíritas, eu respeito. Sabe, eu não fico conflitando a minha pequenina, mas menor que um grão de mostarda, a minha fé, sabe, conflitando com os irmãos por conta disso. Importante são as minhas atitudes, os meus gestos, o meu bem-querer, a minha compaixão, a minha vontade em querer sempre ajudar, jamais atrapalhar. E o meu respeito, a minha consideração, ao ponto de jamais fazer qualquer tipo de comentário de quem quer que seja, ou de qualquer tipo de instituição, sem que eu tenha o mínimo de conhecimento. Porque eu não quero e não vou causar nenhum entristecimento nas pessoas e nenhuma decepção com relação à minha pessoa, em detrimento de atitudes como esta. Não criticando o senhor, porque, volto a repetir, tenho certeza que o senhor não fez por mal. E estou lhe convidando. Visite a Polícia Militar, procure conhecer melhor. Dentro da igreja tem muitos policiais. Muitos, milhares. Localize um e fala, olha, eu quero conhecer melhor a Polícia Militar. Me leve lá. Por favor. Eu quero ter uma opinião mais bem formada com relação à Polícia Militar. E o senhor estará fazendo a vontade de Deus. Pode ter certeza disso. Disso eu não tenho dúvidas. Tá bom? Me desculpe se fui, sei lá, um tanto quanto grosso ou estúpido com o senhor. Não foi a intenção. Ou de repente esse meu comentário possa causar algum tipo de mal-estar. Me desculpe. Essa não foi a minha intenção e jamais será. Porque eu sou muito fiel ao compromisso que eu assumi desde menino, quando eu, na casa paroquial, saía para visitar os enfermos. Eu fiz isso quando criança, fiz isso quando jovem, nos grupos de jovem. Depois eu frequentei os ECCs com a minha esposa. E há pouco tempo, com o padre Luiz Signato, a gente saía nas tardes. Era muito brincando, feliz, sorridente. E a gente saía para visitar as famílias, para visitar os enfermos, os jovens, as igrejas. Então, minha vida
dentro da igreja não mudou. Desde a minha criancice até agora, esse velho chato aqui, sabe? Sistemático. Mas não mudou. Eu quero o bem de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias. Beijo no coração de todos.